Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Nós estávamos a tratar do tópico da denunciação da lide. A denunciação da lide é uma das intervenções, uma das modalidades de intervenções de terceiro. E aí nós vimos os tópicos introdutórios, o aspecto normativo, e vamos ver no vídeo de hoje esse tópico que está na tela aí, as hipóteses de cabimento. Vamos a elas, portanto. A lei prevê duas hipóteses em que a denunciação da lide pode ocorrer. A primeira delas, a evicção. A primeira delas diz respeito à evicção. Evicção significa a perda de um direito material em função de uma decisão judicial por um fundamento que é anterior à data de aquisição do bem, ou seja, por um motivo causado por anterior proprietário do bem e não pelo atual. A denunciação da lide possibilita o exercício do direito que resulta da evicção. Em outras palavras, a denunciação da lide permite que o adquirente de um bem com risco de vir a ser lesado com a perda desse bem em decorrência de uma decisão judicial, possa assegurar-se de que será ressarcido por aquele que lhe transferiu esse direito, que é o alienante, caso o risco se concretize. O segundo exemplo, o segundo caso apresentado acima, concerne a evicção. A denunciação da lide, nesse caso, era dita obrigatória, por força do artigo 456 do Código Civil, que previa que o adquirente perderia o direito material de ser indenizado pela evicção se não notificasse o alienante quando e como previr a lei processual. Não era propriamente uma obrigação, mas um ônus de direito material. O adquirente sofreria uma desvantagem jurídica, impossibilidade de ser indenizado, por não exercer a denunciação. Mas o CPC de 2015 é explícito ao afirmar que a denunciação da lide será sempre uma faculdade da parte, como consta do artigo 125, caput do CPC, e que a parte sempre poderá exercer o direito de regresso depois, em uma ação autônoma, que gerará um novo processo, mesmo quando deixar de exercer a denunciação. É o que se encontra no parágrafo 1º do artigo 125. Ademais, o CPC de 2015 revogou o artigo 456 do Código Civil. É o que se encontra no artigo 1072, inciso 2º, do Código de Processo Civil de 2015. Assim,
se o adquirente não denunciar a lide ao alienante, poderá ainda exercer o direito de regresso depois, em ação própria, observado o devido prazo de prescrição. Por outro lado, a lei material prevê a possibilidade de o alienante se eximir da responsabilidade pela evicção, mediante cláusula expressa no contrato, artigo 448 do Código Civil. Nesses casos, evidentemente, não deve haver denunciação, nem ação autônoma de regresso. Se houver, ela estará fadada à improcedência. Próxima hipótese de cabimento da denunciação da lide, o direito de regresso. A denunciação da lide é ainda admissível em todas as demais hipóteses em que o denunciado estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar o eventual sucumbente. Este é o caso mais comum de denunciação, e os exemplos são fartos. Um bastante frequente é o do réu, na ação de indenização por acidente de trânsito, que denuncia a lide à seguradora do seu veículo. A controvérsia quanto ao cabimento da denunciação pela administração pública a seu agente. Ali existe a controvérsia quanto ao cabimento da denunciação da lide há controvérsia quanto ao cabimento da denunciação pela administração pública e seu agente. Existe bastante controvérsia a respeito da possibilidade de denunciação da lide pela administração pública, quando essa é acionada por ato de servidor que cause prejuízo aos administrados. Isso é, discute-se a possibilidade de a administração denunciar a lide ao agente público que praticou o ato que embasa a pretensão do autor. Possível fundamento para a inadmissibilidade da denunciação nessa hipótese deriva do fato de que, em muitos casos, na ação principal, a administração é demandada com base em responsabilidade objetiva, que independe de dolo ou culpa, ao passo que o ressarcimento da administração pelo agente público depende da demonstração de conduta culposa ou dolosa desse. Os que se opõem ao cabimento da denunciação nesses casos argumentam que ela traria para o processo uma questão, a averiguação de dolo ou culpa, que não se punha para a solução da questão principal. Com isso, haveria uma dificultação no andamento do processo. A instrução probatória seria mais complexa, que prejudicaria o autor da ação principal. Mas há quem admita a denunciação mesmo nesses casos, sob o argumento de que esse não é um limite posto pela lei ao cabimento dessa modalidade interventiva. A favor da denunciação, pondera-se ainda que não se deve considerar apenas o interesse do autor em ter o processo mais simplificado e célere, mas também o interesse do réu e da própria jurisdição na economia processual, com a dispensa de outro processo e na busca de soluções harmônicas. Seja como for, há casos em que a responsabilidade da administração é também subjetiva, ou seja, casos em que ela só terá de indenizar o administrado se ficar provado o dolo ou culpa do agente público. Pense-se na hipótese em que um veículo oficial da prefeitura envolve-se em uma colisão com outro carro,
cujo proprietário ingressa com ação de reparação civil de danos contra o município. O município só terá de indenizar o autor da ação se ficar provado que o condutor do veículo municipal agiu com dolo ou culpa. Nessa hipótese, a denunciação nem sequer ampliará o objeto de questões a serem conhecidas pelo juiz, não se pondo, então, aquela objeção formulada por parte da doutrina. Próximo item está na tela aí para os senhores. Denunciação sucessiva, seus limites. Fazer um corte no vídeo por aqui. Nós temos esse e mais um tópico que vai acabar tornando esse vídeo extenso demais. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, portanto, vamos tratar dessas limitações, dessas características peculiares da denunciação da lide no próximo vídeo. Por hora é só, portanto, fiquem todos com Deus. Até a próxima.